todas as tentativas de assassinato de presidentes dos Estados Unidos. Andrew Jackson. Em 30 de janeiro de 1835, o sétimo presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, estava no Capitólio assistindo ao funeral de Warren Davis. Ao sair do funeral, Jackson foi abordado por Richard Lawrence, um pintor de casa que estava desempregado e que tinha um histórico de problemas mentais. Lawrence apontou uma arma para o presidente Jackson e puxou o gatilho, mas a arma falhou. Sem se abalar, Lawrence puxou uma segunda arma e disparou novamente. Porém, essa arma também falhou. Testemunhas descreveram o som de ambos os tiros falhando como pequenas explosões, mas surpreendentemente nenhum dos disparos atingiu Jackson. Conhecido por seu temperamento forte e resistência, Jackson avançou contra Lawrence usando sua bengala para se defender. Vários espectadores, incluindo o congressista e herói folclórico americano Davy Crockett, rapidamente interviram e imobilizaram Lawrence. Jackson saiu ileso e Richard Lawrence foi imediatamente preso. Durante o seu julgamento, ficou claro que ele era mentalmente estável, pois ele acreditava que o presidente Jackson o estava impossibilitando de se tornar o herdeiro legítimo do trono britânico e que o governo dos Estados Unidos lhe devia uma grande soma de dinheiro. Lawrence foi considerado inocente por motivos de insanidade e passou o resto da sua vida em várias instituições psiquiátricas. Abraham Lincoln. No verão de 1864, enquanto uma guerra civil ainda estava em andamento no país, o presidente Abraham Lincoln estava concorrendo à sua reeleição, enquanto ele enfrentava grande oposição e ameaças vindas de simpatizantes confederados e de outros que não estavam satisfeitos com a sua liderança e com a guerra em curso. Em 23 de agosto de 1864, Lincoln viajava de Washington D.C. para Soldiers Home, um refúgio localizado a cerca de 4 quilômetros da Casa Branca, onde costumava se hospedar durante o verão para fugir do calor e das pressões da capital. A viagem de ida e volta aos Soldiers Homes era considerada perigosa devido à natureza isolada e arborizada da região. Durante uma dessas viagens, enquanto Lincoln estava em sua carruagem, um disparo foi feito contra ele. A bala atravessou seu chapéu, mas milagrosamente Lincoln saiu ileso. Relatos do incidente sugerem que Lincoln manteve a calma e não deu muita importância ao ocorrido, supostamente dizendo que ainda não era sua hora de morrer. O incidente foi investigado, mas o responsável pelo disparo nunca foi identificado. Suspeitava-se que simpatizantes confederados ou outras pessoas contrárias a Lincoln pudessem ter sido os responsáveis. Na noite de 14 de abril de 1865, Lincoln estava de excelente humor, pois a guerra civil havia acabado poucos dias antes, com a rendição do general confederado Robert Lee. Então, ele decidiu ir assistir à peça No Supremo Americano, no Teatro Ford, em Washington, D.C. Porém, enquanto ele assistia, um ator famoso e simpatizante confederado chamado John Wilkes Booth vinha conspirado contra Lincoln já há algum tempo. Inicialmente, Booth planejava sequestrar Lincoln, porém, após o final da guerra, ele decidiu que iria assassiná-lo. Booth e seus conspiradores elaboraram um plano para matar vários altos funcionários do governo, na tentativa de desestabilizar a administração da União, e Booth ficou encarregado pessoalmente de matar Lincoln. Durante a peça, Booth conseguiu entrar no camarote privado de Lincoln e atirou na parte de trás de sua cabeça com uma pistola pequena. Após disparar o tiro fatal, Booth pulou do camarote para o palco, machucando a perna ao cair, e fugiu do teatro gritando "Sic semper tyrannis", que em latim significa "assim sempre aos tiranos". Lincoln foi levado para uma pensão do outro lado da rua, onde foi atendido por médicos durante toda a noite, mas seu ferimento era fatal. Ele morreu na manhã seguinte, às 7 horas e 22 minutos, em 15 de abril de 1865. Booth fugiu de Washington D.C., sendo perseguido por soldados da União, porém, 12 dias depois, ele foi encontrado escondido em um celeiro na Virgínia. O celeiro foi incendiado para forçá-lo a sair e ele foi morto a tiros pelo sargento Boston Corbett. James Abraham Garfield.
James Abraham Garfield, o então 20º presidente dos Estados Unidos, foi baleado em 2 de julho de 1881 por Silas Julius Guiteau, um solicitante de cargos que sofria de problemas mentais e acreditava que Garfield lhe devia conceder uma nomeação política. Guiteau vinha seguindo o presidente já há várias semanas. Na manhã de 2 de julho, o presidente estava na estação ferroviária Baltimore e Potomac, em Washington, D.C., prestes a partir para suas férias de verão. Enquanto caminhava pela estação com o secretário do Estado, James Gillespie Blaine, Guiteau se aproximou por detrás e disparou 2 tiros. Uma bala atingiu o braço de Garfield, enquanto a outra se alojou em seu abdômen. Garfield foi levado para a Casa Branca, onde foi atendido por médicos que infelizmente cometeram vários erros. As práticas médicas da época não seguiam padrões de asepsia e os médicos usaram vários instrumentos e mãos não esterilizadas para sondar repetidamente o ferimento do presidente em busca da bala, o que resultou em infecções graves. O estado de saúde de Garfield piorou ao longo do verão, enquanto ele suportava dores intensas e febres altas. Apesar de várias tentativas de melhorar sua condição, incluindo uma transferência para o litoral da Nova Jersey, ele não se recuperou. Após 79 dias de sofrimento, Garfield sucumbiu aos ferimentos e às infecções subsequentes em 19 de setembro de 1881. Guiteau foi preso imediatamente após o atentado, julgado por assassinato e, apesar de suas alegações de insanidade, foi considerado culpado e executado por enforcamento em 30 de junho de 1882. William McKinley. Em 6 de setembro de 1901, William McKinley estava participando da Exposição Pan-Americana na cidade de Buffalo, no estado da Nova York, durante sua visita ao Templo da Música. McKinley estava cumprimentando o público em uma recepção, onde então Leon Czugos, um anarquista que acreditava que o governo era opressor e injusto, aproximou-se do presidente com uma pistola escondida, fingindo estar na fila para apertar sua mão. Czugos disparou 2 tiros a curta distância, um dos tiros apenas arranhou McKinley, enquanto o outro penetrou em seu abdômen. Inicialmente, McKinley parecia estar se recuperando após ser levado ao hospital. Os cirurgiões operaram nele, mas não conseguiram localizar a segunda bala. Apesar dos sinais iniciais de melhora, a condição de McKinley piorou devido à morte dos tecidos causados por falta de irrigação sanguínea e à infecção que se desenvolveu em torno do ferimento. Em 14 de setembro de 1901, 8 dias após o atentado, McKinley morreu em decorrência dos ferimentos, e o vice-presidente Theodore Roosevelt foi imediatamente empossado como 26º presidente dos Estados Unidos. Leon Czugos foi rapidamente detido no local do crime. Ele confessou o assassinato e não demonstrou arrependimento. Czugos foi julgado, condenado por assassinato e executado na cadeira elétrica em 29 de outubro de 1901. Theodore Roosevelt. Em 14 de outubro de 1912, um ex-taberneiro chamado John Schrank tentou assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, enquanto ele fazia campanha para a presidência na cidade de Milwaukee, em Wisconsin. A bala de Schrank se alojou no peito de Roosevelt depois de penetrar no estojo de óculos de aço do presidente e passar por uma camada grossa da cópia de 50 páginas dobrada do discurso intitulado Causa Progressista Maior que Qualquer Indivíduo, que ele carregava em sua jaqueta. Schrank foi imediatamente desarmado por um imigrante tcheco chamado Frank Bukowski e de seguida foi preso. O criminoso poderia ter sido morto se o presidente não tivesse gritado que o Schrank permanecesse ileso. Roosevelt garantiu à multidão que estava bem e depois ordenou que a polícia assumisse o controle de Schrank e garantisse que nenhuma violência fosse cometida contra ele. Apesar de estar sangrando e com a bala ainda alojada em seu corpo, Roosevelt decidiu seguir com o discurso que havia planejado no auditório de Milwaukee. Após falar por cerca de 1 hora, ele foi levado às pressas para um hospital local e depois para o hospital de Chicago, onde os médicos decidiram não remover
remover a bala. Roosevelt viveria com a bala em seu peito pelo resto de sua vida. Schrank, que alegou ter sonhos onde o presidente William McKinley o acusava de ser seu assassino, havia perseguido Roosevelt por 8 estados para matá-lo. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e internado em uma instituição para criminosos insanos, onde morreu em 1943. Franklin Delano Roosevelt. Em 15 de fevereiro de 1933, houve uma tentativa de assassinato contra o presidente eleito Franklin Delano Roosevelt em Miami, Flórida, durante um discurso que Roosevelt fazia da parte traseira de um carro para a multidão. Enquanto isso, um imigrante italiano chamado Giuseppe Zangara disparou diversos tiros em sua direção. Embora Zangara tenha irado o alvo, ele acabou atingindo várias outras pessoas, ferindo 4 delas, incluindo o prefeito de Chicago, Anton Cermak. Infelizmente, Cermak acabou morrendo posteriormente devido aos ferimentos, e Zangara foi preso rapidamente e mais tarde executado na cadeira elétrica. John Kennedy. Em 22 de novembro de 1963, o presidente John Kennedy foi assassinado em Dallas, no estado de Texas. Kennedy estava na cidade em uma viagem política para apaziguar as tensões dentro do Partido Democrata antes das eleições presidenciais de 1964. Durante uma careata pela Praça de Lei, acompanhado por sua esposa Jacqueline, pelo governador de Texas John Connally e sua esposa Nellie, tiros foram disparados enquanto o carro passava pelo depositório de livros escolares de Texas. Kennedy foi atingido por 2 balas, uma nas costas e a outra na cabeça. O governador Connally também foi ferido. Kennedy foi levado rapidamente ao Hospital Memorial de Parkland, onde os médicos tentaram salvá-lo. Entretanto, os ferimentos foram fatais e Kennedy foi declarado morto às 13 horas em ponto. A nação foi tomada pelo choque e pelo luto. Logo após o assassinato, Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval e desertor para a União Soviética, foi preso pelo assassinato de um policial de Dallas chamado J.D. Tippit, que posteriormente foi acusado do assassinato do presidente Kennedy. Oswald negou as acusações, alegando ser apenas um bode expiatório. A comissão Warren, estabelecida pelo presidente Lyndon Johnson para investigar o assassinato em 1964, concluiu que Oswald agiu sozinho ao matar Kennedy. No entanto, várias teorias da conspiração começaram a surgir, sugerindo o envolvimento de diversos grupos, como a máfia, a CIA, o FBI, planos anti-Castro e até mesmo elementos dentro do próprio governo dos Estados Unidos. Ronald Reagan. Em 30 de março de 1981, o presidente Ronald Reagan foi baleado ao sair do Hilton Hotel em Washington, D.C. Agentes do serviço secreto agiram rapidamente, empurrando o presidente para dentro de sua limusine, mas uma das balas disparadas por um revólver calibre 22 o atingiu. A bala entrou sobre a axila esquerda de Reagan e o ferimento só foi percebido depois que ele começou a tossir sangue. A bala ficou alojada a apenas 1 polegada de seu coração. O ferimento era grave e Reagan permaneceu 12 dias no hospital da Universidade George Washington. O atirador foi John Hinckley Jr., que desenvolveu uma obsessão pela atriz Jodie Foster após assistir o filme Taxi Driver. Após várias tentativas frustradas de encontrá-la, Hinckley acreditou que a única maneira de chamar sua atenção seria assassinando um presidente. Inicialmente, ele seguiu o presidente Jimmy Carter, mas após sua posse, mudou seu alvo para o novo presidente. Após disparar 6 tiros, Hinckley foi imobilizado e em seu julgamento foi considerado inocente por motivos de insanidade, sendo internado em uma instituição psiquiátrica até 2016. Harry Truman. Em 1 de novembro de 1950, uma tentativa de assassinato foi feita contra o presidente Harry Truman na Blair House em Washington, D.C., onde ele estava residindo enquanto a Casa Branca passava por reformas. 2 nacionalistas porto-riquenhos, Oscar Golazo e Zélio Torresola, organizaram o ataque com o objetivo de chamar a atenção para a causa da independência de Porto Rico. Armados, Torresola e Goloso se aproximaram da residência e começaram a disparar. Torresola conseguiu atirar em um guarda e avançar pelos terreiros de Blair House, enquanto Goloso foi preso após ser baleado na perna. A tentativa foi rapidamente neutralizada e Truman saiu ileso. Os 2 agressores foram capturados, onde Torresola foi condenado à morte, enquanto Golazo recebeu uma sentença de prisão perpétua. Gerald Ford.
O presidente Gerald Ford foi alvo de uma tentativa de assassinato em 5 de setembro de 1975, em Sacramento, na Califórnia, enquanto deixava o Capitólio do estado. Lynette Screeck Fromme, associada à família Manson de Charles Manson, apontou uma arma para Ford, mas foi imediatamente detida pela rápida ação do serviço secreto. Apenas algumas semanas depois, em 22 de setembro de 1975, Ford foi novamente alvo de uma tentativa de assassinato, desta vez em São Francisco. Sarah Jane Moore tentou atirar no presidente enquanto ele saía de um evento, mas Ford novamente saiu ileso, com Moore sendo rapidamente presa pela polícia. Bill Clinton. Em 29 de outubro de 1994, o presidente Bill Clinton enfrentou uma tentativa de assassinato enquanto Francisco Martin Duran disparou vários tiros contra a Casa Branca a partir de uma rua próxima. Na ocasião, Clinton estava dentro do edifício e Duran foi rapidamente dominado e mais tarde condenado a 40 anos de prisão pelo ataque. George Bush. Durante uma visita a Tbilisi, na Geórgia, em 10 de maio de 2005, o presidente George Bush foi alvo de uma tentativa de assassinato. Um homem chamado Vladimir Aritunua tentou lançar uma granada no presidente Bush enquanto ele discursava, mas a granada não detonou e o agressor foi preso logo depois, e Bush saiu ileso. Barack Obama. Em novembro de 2011, Oscar Ramiro Ortega Hernandes, de 21 anos, tentou assassinar o presidente Barack Obama, disparando vários tiros contra a Casa Branca de uma localização próxima, acreditando que estava mirando no presidente. O incidente provocou grande alarme, mas Ortega foi preso logo depois após o ataque e posteriormente condenado à prisão. Donald Trump. Em 16 de junho de 2016, durante um comício em Las Vegas, Nevada, houve uma tentativa de assassinato contra o então candidato presidencial Donald Trump. Um cidadão britânico chamado Michael Steven Sandy Ford tentou pegar a arma de um policial com a intenção de atirar em Trump. Sandy Ford abordou o oficial sob o pretexto de pedir um autógrafo, mas logo tentou pegar a arma. Ele foi rapidamente subjugado pelos policiais e Trump continuou seu comício sem mais incidentes. Sandy Ford confessou o plano e revelou que vinha planejado o assassinato por cerca de um ano. Ele havia viajado a Las Vegas especificamente com essa intenção. Recentemente tivemos um caso semelhante em 13 de julho de 2024, onde o candidato à presidência e ex-presidente Donald Trump foi atingido na orelha por um tiro disparado por Thomas Matthew Cook. Thomas era um homem de 20 anos da Pensilvânia que tentou o assassinato durante um comício de campanha. Além de Trump, um civil foi morto e outros 2 ficaram gravemente feridos. O atirador foi rapidamente neutralizado e morto por um agente do serviço secreto. E este foi o primeiro caso em mais de 40 anos em que um candidato presidencial foi ferido, assim como um ex-presidente. Se inscreva no canal para mais vídeos como este.